Bom, a gente vai conversar agora com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, Flávio Roscoe. Flávio, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia. Bom dia, Colombo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu gostaria de pedir ao senhor que inicialmente fizesse uma avaliação dessa legislação que está em vigor hoje e foi aprovada lá em 2017. A cobrança que alguns fazem a reforma não entregou aquilo que prometia do ponto de vista de geração de empregos. O senhor concorda com essa afirmação? Discorda? Quais as razões pelas quais nós não conseguimos gerar a quantidade de empregos previstas lá na aprovação da reforma trabalhista? O baixo crescimento do país desde então é a causa principal disso? Colombo, você já tocou no ponto principal. Sem a reforma, com certeza a situação do emprego estaria muito mais dramática e pior do que a atual. Nós temos que lembrar que passamos por crises econômicas de 2017 para cá muito intensas, né? Uma recessão brasileira em 2017, que ficamos 3 anos com crescimento negativo, e depois nós já tivemos o Covid, que ceifou aí milhões de empregos em todas as economias do mundo. E o cenário brasileiro é um cenário que foi beneficiado pela reforma trabalhista. Houve ganho de produtividade do trabalhador brasileiro, uma coisa imprescindível para que haja crescimento sem inflação. Além disso, a reforma trabalhista possibilitou as modalidades de trabalho durante a pandemia, como o teletrabalho, que antes não eram previstas na legislação. Somente em empregos intermitentes foram criados 3 milhões de postos de trabalho desde a criação da reforma trabalhista. Ou seja, algumas das coisas que foram feitas durante o período pandêmico só puderam ser feitas porque houve essa modernização. Lembrando que nós tínhamos uma legislação trabalhista de 1943, ou seja, muito arcaica. Na avaliação do senhor, existe alguma coisa que nesse prazo de 5, 6 anos, desde a aprovação da reforma trabalhista, precise ser aprimorada? Em que sentido? Eu me refiro, por exemplo, à avaliação novamente daquilo que já foi discutido ou sobre novas alterações que possam ser feitas. Por exemplo, a inclusão de categorias que hoje trabalham, de certa forma, desprotegidas de qualquer amparo legal, os entregadores, os motoristas de aplicativo. A gente tem de seguir em qual caminho na legislação trabalhista? Olhando para frente, para abarcar na legislação gente que ainda não está protegida, ou olhando para trás, refazendo alguma coisa que eventualmente não tenha dado certo lá a partir de 2017? Colombo, esse ponto é muito relevante. Na verdade, a legislação trabalhista brasileira, por ser ainda muito restritiva, ela é impeditiva de pessoas entrarem no mercado de trabalho. Então, na verdade, ela funciona como um freio na porta de entrada. E o que nós temos que fazer é incluir trabalhadores no mercado formal. Nós temos quase 30 milhões de pessoas no mercado informal do Brasil. E são justamente as exigências muito grandes em relação ao emprego formal que, na verdade, cria uma barreira para se formalizar. Então, a reforma é fundamental para que a gente derrube as barreiras, para que a gente tenha mais trabalhadores empregados com carteira assinada. Eu gostaria de dizer que a reforma que foi passada e aprovada em 2017 ainda é tímida, foi uma reforma tímida. Por isso, talvez não tivemos tantos impactos. Eles poderiam ter sido maiores se ela tivesse sido uma reforma mais ampla, mais inclusiva, que a gente pudesse incluir outros trabalhadores no mercado de trabalho. Lembrando que o custo de se empregar no Brasil é muito alto e as incertezas jurídicas ainda são grandes. A reforma melhorou um pouco as incertezas jurídicas, mas elas ainda são grandes. E uma coisa que tem que ser dita é que não foi retirado nenhum direito do trabalhador na reforma trabalhista de 2017. Nenhum. Pelo contrário, foi dado mais liberdade para a negociação entre a empresa e o trabalhador. Esse foi o espírito da reforma. Portanto, atacar a reforma, na minha leitura, é um equívoco.
que precisa ser corrigido. O que se deu foi liberdade para o trabalhador, por exemplo, negociar 3 períodos de férias. Antes ele só poderia ter, no máximo, 2 períodos de férias. Hoje ele pode dialogar com o seu trabalhador e negociar para ter 3 períodos de férias ao invés de 2, se ele tiver interesse. As mulheres casadas precisariam da anuência do marido, pasmem, para entrar na Justiça do Trabalho. Isso estava na lei trabalhista em vigor, que a reforma alterou. Ou seja, nos dias atuais, como é que nós vamos criticar uma mulher casada ter que pedir autorização para o marido para entrar na Justiça do Trabalho? Então, na verdade, aquilo que foi alterado são verdadeiros absurdos que estavam completamente desatualizados. Lembrando que ela tinha mais de 70 anos de idade, numa sociedade que muda ano a ano. O que era o Brasil ou o mundo antes da pandemia e o que é hoje? Como a legislação trabalhista não vai enfrentar essas novas realidades do emprego virtual? Isso não existia em 43, não existia internet, não existia nada desse aparelhamento que existe hoje. Como nós não vamos modernizar? Como nós não vamos avançar? E, na verdade, nós precisamos de avançar mais para tornar o emprego brasileiro mais fácil de ser concedido e para tornar a indústria brasileira, a economia brasileira mais competitiva. Então, na minha leitura, foi um passo certo da reforma trabalhista de 2017. Se não tivéssemos feito, estaríamos em piores condições hoje de emprego do que temos atual. E temos aí uma oportunidade de fazermos ainda mais. Essa deveria ser a discussão. Como aprofundar e modernizar sem precarizar direitos. Não estamos falando de precarizar direitos, mas de modernizar as relações, dando maior empoderamento ao trabalhador negociar o seu futuro com o empregador. Essa tem que ser a essência das reformas. A Priscila Yazbek, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta ao senhor. Priscila. Entrevista, queria tocar num ponto importante sobre reforma trabalhista, que é a questão da segurança jurídica. Queria entender de que forma que os pontos da reforma trabalhista trouxeram avanços e o que falta avançar nesse sentido aí, do ponto de vista de vocês que estão aí nas empresas, nas indústrias, de que forma que essa questão aí de segurança jurídica, ainda tem muitos processos acontecendo em relação a isso. O que tem para fazer daqui para frente, o que tem para melhorar e o que já avançou em relação a isso? Desde a reforma trabalhista, os processos na Justiça do Trabalho caíram 17%. E a maioria desses processos eram aventuras jurídicas, né? O trabalhador poderia entrar com a ação, não havia nenhuma sanção, ele não poderia ser imputado, ele poderia pedir R$1 bilhão no seu contrato de trabalho, que se ele perdesse, nada aconteceria. Né? Então, isso permitia aventuras jurídicas. As pessoas pediam mundos e fundos para, eventualmente, receber algo para negociar. Na hora que você equilibra a balança, ou seja, você evita que essas aventuras jurídicas ocorram. Isso é muito importante. Isso foi feito simplesmente penalizando aquelas pessoas que entrassem com aventura jurídica caso perdessem. Se estivesse com a razão, quem não ocorreria nada? Mas, por exemplo, seriam obrigados a pagar sucumbência no caso de derrota sob o pleito indevido solicitado, coisa que não ocorreria. A justiça continua gratuita para todos aqueles que declaram que não têm condições de pagar. Mas foram criadas normas que evitassem a aventura jurídica que entupia o judiciário. E lembrando, quando entope o judiciário trabalhista, ele impede aquele trabalhador que de fato tem direito de ter uma justiça mais célere. Então, o volume de ações enormes, aventuras jurídicas, também prejudica o trabalhador correto, o trabalhador sério, quando esse vai buscar seus direitos. E temos muito a avançar nessa área. Infelizmente, parte da reforma trabalhista foi revogada pelo judiciário. Nós temos de trabalhar para que ela seja ainda mais aprofundada na nossa perspectiva para dar segurança jurídica aos empregadores e aos trabalhadores. O senhor entende que o imposto sindical, por exemplo, o fim do imposto sindical foi importante para o trabalhador, significou
um enfraquecimento dos sindicatos que recebiam compulsoriamente essa contribuição e deixaram de receber esse financiamento, e pelo lado do sindicato patronal, não acaba ficando um pouco desproporcional, porque uma coisa é tirar um dia de trabalho de um trabalhador que ganha 2, 3 salários mínimos. Outra coisa é contar com a colaboração de um grande empresário que pode sustentar o seu sindicato patronal, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o imposto sindical, se ele deveria voltar ou é possível estudar a volta dele em algum outro formato, e se não ficou aí uma disparidade entre os sindicatos, maior ainda, entre os patronais e os dos empregados. Olha, só retificando, Colombo, não foi retirado o imposto sindical, foi retirada a obrigatoriedade do imposto sindical, são coisas diferentes. O imposto sindical existe, mas ele passa a ser agora voluntário, ou seja, contribui o trabalhador que entende que seu sindicato está fazendo um bom trabalho. O que acontece? No passado, com o imposto sindical obrigatório, os trabalhadores não conseguiam avaliar se há um bom serviço, eu vou contribuir. Ele era obrigado a fazer, independente da qualidade do serviço prestado para o sindicato. Então, nós teríamos, isso tanto vale no patronal quanto também no laboral. No patronal também nós tínhamos situações de empresas que, na verdade, ficavam ali reféns do sindicato. Isso não acontecia só no laboral. Quando você retira a obrigatoriedade, claro que todos os sindicatos sofreram, tanto patronais quanto laborais. Mas aí você cria a meritocracia, aqueles que efetivamente prestam serviço para os seus associados vão poder cobrar a contraprestação do serviço e os associados vão reconhecer e pagar. Esse é o espírito da lei, não obrigar que o empregado pague. E gostaria de dizer que não existe essa disfunção entre laboral e patronal. Pelo contrário, a arrecadação do laboral é maior na mediana do que dos patronais, é o contrário, né? Os sindicatos patronais tinham seu imposto obrigatório baseado num percentual do capital social, que muitas vezes era desatualizado, enquanto os laborais era por um dia de trabalho que é atualizado anualmente, já que o salário é corrigido todo ano. E hoje, aquele sindicato patronal que não presta um bom serviço, a empresa simplesmente não contribui, ela não dá apoio, só quando ela se sente de fato representada. E o laboral tem mais oportunidades, porque representa em número muito mais gente, o número de empresas é muito menor que o número de empregados. Então, na minha leitura, há um bom equilíbrio hoje entre as duas partes, e se você ver, o número de sindicatos laborais é muito maior que o número de sindicatos patronais. E também, se for fazer uma análise sobre a arrecadação dos sindicatos patronais, vai ver que os maiores sindicatos brasileiros ainda são os sindicatos laborais e não os sindicatos patronais em termos de receita. Então, não existe esse desequilíbrio. Pelo contrário, se for analisar em termos de porte, os laborais ainda são muito maiores e de muito maior porte que os patronais. Sila? Flávio, uma das grandes promessas da reforma trabalhista era reduzir custo com processos. Você já falou que os processos diminuíram de fato, também flexibilizar aí algumas regras para, com isso, reduzir o custo trabalhista de uma forma geral das empresas. Queria saber se o senhor percebeu avanços em termos, se o senhor acha que na indústria mineira aí que o senhor representa, houve uma conversão disso em termos de emprego, se já existe algum dado, alguma pesquisa, algum levantamento que mensure isso, de que forma, se de fato houve redução de custo das empresas e se existe algum dado, algum exemplo aí que mostre se esse custo, essa redução de custo, conseguiu se reverter em mais geração de emprego. Vamos lá. O que aconteceu na reforma trabalhista é que você priorizou o negociado versus legislado. E, na verdade, ao fazer isso, você empoderou as negociações entre trabalhadores e empregados. Com isso, respondendo um pouco o Colombo, você deu oportunidade para os sindicatos terem uma participação mais ativa no futuro e aí sim conseguirem valorizar a sua atuação, pois a negociação passou a ser o aspecto central. Ou seja, na hora que você valoriza a negociação, você valoriza os negociadores, que são os sindicatos.
Então, esse empoderamento trouxe um aumento da competitividade. Foi aí que houve a redução da incerteza jurídica. Por quê? Você passou a negociar e essas cláusulas passaram a vigorar e ter peso na Justiça do Trabalho, atendendo e adaptando as demandas de cada setor. Com isso, você teve sim uma redução do custo de trabalho efetivo, pois você permitiu adaptações de uma lei que era federal a realidades regionais via negociação. Isso com certeza reverberou no emprego. Qual o grande problema? Nós não conseguimos medir isso de maneira muito efetiva nas grandes estatísticas. Por quê? Porque tivemos fatores extraordinários, que foi uma recessão econômica de 3 anos consecutivos, e depois uma crise de Covid, né, que gerou uma pandemia que de fato impactou o mercado de trabalho. Mas o que eu posso dizer de maneira muito clara é, sem a reforma, sem essa flexibilização, os desastres teriam sido muito maiores. Durante a pandemia, não teria podido haver negociação coletiva. A FIENG mesmo liderou uma negociação coletiva que salvou quase 350 mil empregos com os sindicatos dos trabalhadores, com amplo apoio de todos os sindicatos e das centrais sindicais. Porque naquele momento, se não houvesse flexibilização, seriam todos demitidos. O governo federal também criou o programa que possibilitou a redução e a suspensão de jornada de trabalho. Ou seja, medidas efetivas poderão ser tomadas com base na reforma trabalhista. Sem ela, isso não poderia ter ocorrido. Nós preservamos aproximadamente 12 milhões de empregos. E se você observar, o Brasil demitiu muito menos que outros países com a mesma massa de empregados durante a pandemia. Por que isso? Em função das nossas medidas anticíclicas, mas em função da nossa reforma trabalhista que permitiu esse arcabouço jurídico. No passado... Pode continuar. No passado isso não seria possível e com isso nós teríamos tido uma demissão em massa, já que as empresas não tinham como trabalhar e não iam manter um contingente enorme sem recursos. A reforma trabalhista permitiu essa flexibilização e permitiu que as negociações dessem segurança jurídica para as empresas, já que o juiz hoje não pode se sobrepor uma negociação entre sindicatos trabalhadores, entre empregados e sindicatos patronais e empregadores. Ou seja, deu segurança jurídica para que essas negociações fossem feitas, para que as realidades regionais de cada empresa ou às vezes mesmo de cada região fossem respeitadas e com isso preservamos aí milhões de empregos. Só para a gente encerrar rapidamente, presidente, ano que vem não, né? Esse ano aqui de 22 é um ano difícil, né? Que alguma coisa muito polêmica passe pelo Congresso, é ano eleitoral, a gente sabe como as coisas funcionam. O futuro governo, seja ele quem for, o futuro Congresso, do ponto de vista prático, para melhorar a qualidade da relação de trabalho aqui no país, deveria focar em quê? O ministro Paulo Guedes, por exemplo, tem a proposta da desoneração da folha de pagamento. O senhor acha que essa é uma boa medida, é um bom caminho? Quais 2 ou 3 pontos o senhor acha que têm de ser atacados rapidamente e desde que a economia crescesse poderiam produzir um efeito de gerar mais empregos para um mar de gente que está procurando ocupação? Ô Colombo, muito obrigado, você me deu um presente. Esse último ponto a FIENG tem defendido que a reforma tributária efetiva e necessária no Brasil é aquela que desonera o emprego. Porque ao desonerar o emprego, ela vai ser uma impulsionadora na geração de postos de trabalho e na competitividade da economia brasileira. Lembrando que ao reduzir o custo do trabalho, o custo do emprego, você vai poder exportar produtos de maior valor agregado. Por que nós temos essa síndrome no Brasil que só exportamos produtos de baixo valor agregado? Porque o nosso custo de emprego é muito alto aqui. E o custo não é o salário direto, é aquele custo indireto. Então, a desoneração da folha é fundamental. É claro que eu não sou leviano de achar que não vai precisar da arrecadação para pagar o INSS, para pagar a Previdência. É óbvio que precisa. Mas deveria ser usada outra base que não o emprego. E quando você usa o emprego, você penaliza o trabalho. E o trabalho é a essência que sustenta a sociedade brasileira.
E aí você leva as pessoas para fora do mercado de trabalho, com contratos de pessoa jurídica, com mercado informal, com precarização. Então nós temos que reduzir o custo de emprego. E o correto é desonerar, sem deixar de tributar. Vamos tributar sobre outra base, como por exemplo faturamento, ou eventualmente até mesmo imposto sobre movimentação financeira, como foi inicialmente cogitado. Mas vamos desonerar o emprego. Lembrando que, ao desonerar o emprego, todo o custo desse custo do emprego ele é em cascata. Ele também é em cascata em toda a economia. E você, quando exporta, manda esse imposto sobre o trabalho para o produto exportado, que você não faz sobre os demais impostos. E quando você não importa, você não tributa o trabalho dos produtos importados, pois a base desse imposto é a folha de pagamento e não faturamento, por exemplo. Se fosse faturamento, tanto tributaria o importado como desoneraria o nosso produto exportado. Então, essa seria a reforma tributária de fato efetiva e com justiça social, porque afeta aqueles que ganham salário, que são a população, a maior parte da população brasileira com nível salarial mais baixo. Nós conversamos com o presidente da FIEM, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e um bom dia de trabalho ao senhor. Muito obrigado, Colombo, Priscila, foi um prazer falar com vocês.